A gente vive numa sociedade onde a gente não pode parar. A gente, inclusive, não tem direito nem de adoecer. E agora a gente tem um vírus que se beneficia justamente disso. E o que ele precisa é que a gente continue as nossas vidas assim, sem parar. A maior arma contra o coronavírus é parar. Se a gente pudesse todo mundo brincar de estátua por 2 semanas, estava acabado o problema. Só que a gente mais tem como parar esse vírus. O vírus vai se propagar e vai infectar uma grande parte da população mundial, para não dizer todo mundo. Então, o que a gente precisa fazer é reduzir a velocidade com que isso vai acontecer. Só isso. Muitas pessoas estão falando que é uma porcentagem muito pequena de gente que vai morrer, ou elas estão dizendo que é apenas uma gripe, mas a coisa não é tão simples assim. Como o vírus vai se propagando e ele vai tomando conta e infectando muitas pessoas, esse número vai aumentando muito todo dia. E aí, se essa progressão fica muito acentuada, aumentando muito o número de pessoas que precisam de assistência hospitalar, chega uma hora que o sistema de saúde não dá conta de tratar todo mundo ao mesmo tempo. E aí sim as pessoas começam a morrer, em países desenvolvidos ou aqui no nosso caso. Então, o que nós precisamos fazer? Reduzir a velocidade como o vírus se espalha. Isso é que vai salvar vidas. Para a gente sair dessa contaminação rápida, todos nós precisamos parar, refletir e modificar a nossa rotina de vida. Qualquer um que puder precisa revisar toda a sua rotina nos próximos dias. O que nós precisamos é nos distanciar uns dos outros, para que esse vírus não se propague. A melhor arma é o isolamento. Só que esse isolamento social, esse distanciamento das pessoas faz muito mal para a gente, traz danos psicológicos. A gente não quer se sentir aprisionado, isolado. A gente estava até agora em contato físico e social o tempo todo e ligado no celular. Agora vem um vírus que faz com que a gente, na verdade, tenha de mudar o comportamento. A gente vai precisar se afastar um dos outros, mas olha que legal, dá para manter o celular. Então, trabalha de casa, conversa à distância, se mantenha em casa o máximo possível. Qual é o grande problema aqui? É que parar tem um custo econômico grande, muito grande. Mas se a gente não parar, pode custar muitas vidas. E aí? Resumindo, uma grande parte da população, para não dizer todo mundo, vai se infectar. O que não pode acontecer é muita gente ser infectada ao mesmo tempo. E como as pessoas estão reagindo? De 2 formas distintas, as 2 péssimas. Alguns negam e minimizam o problema e outros entram em pânico. Nada disso ajuda. O que nós precisamos fazer é tomar atitude e não esperar que os governos façam. Os governos têm mais preocupações econômicas do que pessoais. As pessoas que negam o problema, uma hora a ficha vai cair. Dá para entender. A gente que é ser humano, a gente tem pavor da incerteza. A gente não conhece nada sobre esse vírus. Então o que a gente faz? Finge que o problema não existe. Mas vamos esclarecer aí alguns mitos e verdades, tá bom? Número 1. É só uma gripe. Para 80% das pessoas, ela passa como uma gripe, mas aproximadamente 20% das pessoas infectadas vão precisar de assistência hospitalar. É muita gente. Então, a gente não está falando de uma simples gripe, é algo bem mais sério. 2. Tem muita gente falando que esse vírus morre no calor. Isso não é verdade. E dura menos no calor, mas ele se propaga no calor também. Temos exemplos disso em outros países. O Sudeste Asiático conseguiu se reestruturar e se reorganizar, mas as pessoas com problemas respiratórios, pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, todas as pessoas precisaram tomar muito mais cuidado e buscar muito mais o distanciamento e, se possível, o isolamento social. Terceiro, outro ponto que as pessoas estão falando é que as crianças não ficam doentes. Na verdade, é que as crianças são infectadas tanto quanto os adultos, mas como elas têm imunidade forte, quando elas têm sintomas, são fracos, tipo uma gripe, quando tem. Mas o problema da importância do distanciamento social é que elas transmitem esses vírus para as outras pessoas. Então, as crianças que continuam indo para a escola e têm pais ou avós idosos, elas podem se infectar lá, passar esses vírus para as pessoas que estão aqui, e aí vem o risco. Muita gente acha que basta melhorar a higiene pessoal e que usar o álcool gel ou lavar as mãos por mais tempo vai ser suficiente para que não sejam contaminadas. Mas isso também não é verdade. Isso ajuda, mas não evita. E só isso não é suficiente.
O que a gente precisa saber sobre o tempo de incubação desse vírus é que os estudos indicam que, em média, o vírus fica incubado durante 5 dias ou 6, mas pode ser de 0 até 24 dias. É importante a gente levar em consideração que já está sendo uma conduta até mesmo em países ricos. Olha, se você tem sintomas como um estado gripal, uma tosse seca ou até mesmo uma febre, que você fique em casa e se isole ao máximo. Porque se existe a suspeita de você ter o vírus, é para você não passar para outras pessoas. Mas não é para sair correndo para o hospital. Vai que você não tem o coronavírus. Em um hospital, você aumenta as chances de ser infectado. Ficando em casa, cuidando do estado gripal, é a melhor forma de lidar com a situação. Porque se o quadro piorar, dá tempo tranquilamente de você ir para o hospital. Ah, e o teste para saber se eu tenho o vírus ou não? Agora já não ajuda mais. No começo, tudo bem, mas agora, como existem muitas pessoas infectadas, precisamos deixar os testes para as pessoas que precisam ser realmente testadas, que são aquelas que estão no hospital, passando muito mal e não sabe se tem coronavírus ou é outro problema grave de saúde, porque isso vai mudar totalmente o tratamento delas. Como é que o vírus se espalha? Pela respiração. Tá, então se alguém espirrar diretamente em cima de você, danou-se. Ok, mas não é isso que acontece. Porque por educação, a gente leva a mão na frente da boca e todo o ar que saiu de lá cheio de vírus vem diretamente para a mão. Aí a gente pega nas coisas, nos objetos do dia a dia, que muitas outras pessoas pegam também. Então, o botão do elevador, a maçaneta da porta de casa, do carro. Isso para não falar de beijo, abraço, aperto de mão quando as pessoas se encontram. Pois é, seria difícil. Mas aí entra o álcool gel. Sempre que você sair de casa, tenha em mente, não posso mais levar a mão ao rosto sem me limpar antes. Pegar o vírus na mão porque encostou onde alguém deixou ele lá com as mãos, porque o danadinho fica vivo várias horas fora do corpo da gente. Isso não contamina. O que contamina é trazer com as mãos o vírus até os olhos, o nariz ou a boca. Ah, e se você estiver perto de uma pia, para que você vai gastar álcool gel? Basta lavar as mãos com água e sabão antes de lavar o rosto. Deixa o álcool gel para quando você estiver longe de uma pia, no ônibus, no táxi, no metrô. Nesses locais, só pode pôr a mão no rosto se usar o álcool gel antes. E lembra o que eu disse no início, quando eu disse que todo mundo vai pegar? Pois é, vai que você já pegou e não está sabendo porque o seu sintoma é fraco. Então, para não transmitir sem saber, não ponha a mão em ninguém. Não ponha a mão em lugares onde muita gente põe a mão. E por último, mantenha o assunto na cabeça, mas tire ele da boca e tire ele do coração. Ou seja, fica atento, mas para de falar dele e para de sentir medo.